Olá, ouvinte! Eu sou a Nayara e este é o Emílias Podcast, o podcast do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTF-PR Curitiba. Este podcast entrevista mulheres que trabalham na área da computação para entender suas motivações, dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área da computação. Olá, hoje estamos aqui com a Érica Carvalho, ela é organizadora do Women Tech Makers Curitiba. Tudo bem, Érica? Olá, Adolfo, olá, Layara, olá, pessoas que acompanham o Emílias. Comigo tudo bem, tirando esse momento peculiar que a gente está vivendo agora. Imagino que vocês estejam passando pelo mesmo sentimento. Obrigada pelo convite. Obrigado você por aceitar. Eu queria saber, Érica, como é que você se interessou pela área da computação? Tá, essa história ela não é muito linear e eu acho isso engraçado porque eu vejo um padrão nas pessoas diversas em geral, que elas sempre falam, tem uma história muito longa, né? Isso não foi tão simples assim. E comigo não foi diferente. Acho que ou às vezes falta um apoio em algum momento, ou às vezes falta a certeza de que aquele é o seu lugar, né? E aí, comigo, o primeiro contato foi quando eu era adolescente. Eu peguei o começo da internet, assim. Então, eu sou de 87, né? Então, lá por 2002, eu era uma adolescente entediada. Eu passei para a escola técnica para fazer o ensino médio e a UFPR estava em greve. E aí eu comecei... Bem, tinha um computador com internet em casa, eu comecei a fuçar, né? E aí eu conheci os blogs e tal. Os blogs pessoais, eles estavam fervilhando na época. E aí eu comecei não só a manter o meu, como, né, você faz seus layouts e tal. Então eu comecei a editar HTML, CSS no bloco de notas, tudo uma coisa muito rudimentar, assim. E aí foi aí que aconteceu o meu primeiro contato, né, com alguma coisa da área. E meu primeiro interesse, assim. Meu sonho era ser web designer na época. Só que eu achava que estava muito distante, assim, para mim, sabe? Na época de fazer o vestibular, eu acabei não fazendo para nenhuma área relacionada. Eu acabei fazendo para ciências biológicas, então eu sou bióloga formada pela UFPR, mas eu me desencantei com a academia, assim, eu queria seguir a vida acadêmica, eu queria fazer pesquisa, mas eu vi muito ego, sabe? Eu vi muita pesquisa que era feita para atender nota da CAPES e aquilo me deixou um pouco sem vontade de continuar aquela vida, sabe? Aí você vive de bolsa por muito tempo e aí você fica naquela situação, né, da bolsa, ela vai chegar, ela não vai chegar. As bolsas na época chegavam muito atrasadas e a gente vê hoje em dia muita gente com problema com bolsa, então me dava também esse medo, sabe, dessa incerteza da área. E aí eu fui tentar fazer coisas diferentes. Nisso eu acabei passando num concurso da Petrobras e essa vaga do concurso porque eu fiz era lá para o Rio de Janeiro. Então eu me mudei para o Rio de Janeiro em 2011, fiquei trabalhando por um bom tempo lá. Percebi que não era para mim, sabe? Era uma vida de escritório das 8 às 5, todo dia, né, igual ao dia anterior, todo dia precisando ir ao escritório. Eu já tinha decidido que eu queria um pouco mais de flexibilidade de horário, que eu não queria estar sempre presa no escritório. Então tinha uma série de decisões que eu tinha tomado já e não era compatível a empresa onde eu estava com aquilo. E aí eu tive que decidir sair. Não é uma coisa tão simples, né? Porque você passa no concurso, aquilo te dá uma certa estabilidade na vida. Mas eu tive bastante apoio nesse momento, assim. Não de todo mundo, mas meu pai ficou 1 ano sem falar comigo direito. Mas eu consegui parar e sair e pensar na minha vida assim, peraí, né? O que eu tô fazendo da minha vida profissional? No sentido de quem é a Érica, se você for olhar, né, a carreira da Érica. Porque quando você está numa posição de técnico de administração, é comum que você seja colocado em funções diferentes em pouco tempo, assim. Então, você olha para trás e você não consegue ver um caminho, sabe? Uma carreira robusta. Porque, enfim, você não decidiu sempre onde você estaria, né? Você foi colocado. Então, eu parei para pensar o que eu estava fazendo e que eu talvez gostaria de fazer,
Eu mirei um ano sabático, fiquei um tempo fazendo o que eu queria fazer, tinha pilhas de livros parados, porque quando você está fazendo uma coisa que você não gosta, você chega em casa meio exausto, assim, né? Você não tá mais disposto. Nossa, não, mas eu vou estudar toda noite. Você tá sem cabeça, né? Depois de passar o dia todo num lugar que você não quer estar, passar por... Nossa, o trânsito no Rio de Janeiro é uma coisa bastante estressante, né? Então, depois que eu saí, eu me dei esse tempo, assim, esse momento. Nisso eu fiz vários cursos. Eu fiz cursos, desde curso de crochê e tricô, até... Eu sou artesã, eu gosto muito de fazer artesanato, até, enfim, cursos online já relacionados à programação, já relacionados a design. Eu já sabia que eu queria ir por esse caminho. E aí eu fui estudando cada vez mais para ver se aquilo se solidificava, sabe? E eu acho que o tempo foi passando e eu fui vendo que realmente era uma boa resposta para aquilo que eu sentia, né? O que me fez me reaproximar de verdade com a área foi quando eu estava lá no Rio, eu tentei uma época fazer engenharia de produção, então eu passei lá na Unirio e fiz no primeiro semestre programação 1. E aí eu falei, nossa, mas eu gosto disso, né? E aí foi aí que voltou, assim, essa vontade, né? Então, as coisas foram caminhando quando eu parei, né, quando eu saí da Petrobras, eu me programei para eu não precisar tomar decisões que me prejudicassem de novo, né, que me colocassem de novo numa situação em que eu não queria estar. Então, eu me dei tempo para fazer as coisas com calma, sabe? Tipo, isso foi um privilégio que eu tive, mas do qual eu quis me beneficiar, do sentido de se eu posso fazer isso, né, eu vou fazer isso. Então, o que aconteceu nesse caminho? Me perdi. Não, mas eu fiquei com uma dúvida. Qual foi o curso técnico mesmo que você fez lá na UFPR? Nenhum. A escola técnica tinha curso regular de ensino médio. Ah, sim. Foi naquela época que tinha o ensino médio regular, tinha também na UTFPR, que se chamava Cefet, tinha Cefet, ensino médio regular. Exatamente. Ah, sim, lembrei. Eu ia falar pro dia de hoje. E aí eu queria fazer algo relacionado à universidade, né, que se relacionasse com esse meu novo caminho, e aí eu encontrei um curso sendo ofertado pela UTFPR, uma pós-graduação chamada Desenvolvimento Web com Frameworks Modernos, e eu estou cursando ela agora, e está sendo bem bacana fazer. E aí agora eu estou como desenvolvedora back-end na Stone, o que me deixa bem feliz, assim, de poder ter, né, uma nova chance. Se você for pensar, né, quando eu parei para fazer isso, eu tinha quase 30 anos, então, para mim é muito feliz eu poder estar escrevendo minha carreira de uma forma mais ativa de novo, assim, sabe? Érica, você pode contar um pouquinho pra gente como é o seu dia a dia e se você passa muito tempo na frente do computador ou você conversa com mais pessoas? Como que é o seu dia a dia? Tá, então todas as experiências que eu tive até agora foram remotas. Se você vê, até a organização dos grupos a gente faz de forma remota. Então sim, é muito tempo com o computador, embora muito desse tempo, às vezes, esteja se comunicando com pessoas, né? Mas vai sempre estar muito relacionado com o computador. Eu, independentemente de onde eu esteja, tenho, né, meus métodos, minhas ferramentas. Então, eu tento aplicar aquela ferramenta chamada GTD. Não sei se vocês conhecem. É uma sigla para Get Things Done. E você, basicamente, elenca suas atividades e você não se engaja com elas na hora que elas se apresentam a você. Então, por exemplo, as pessoas, às vezes, têm o costume de ler o e-mail assim que ele chega, né? O GTD, ele fala assim, bem... É melhor que você tenha um momento para você processar seus e-mails. Nessa hora, você vai dar uma olhada se vale a pena, se você consegue lidar com aquilo em 2 minutos ou menos, ou se ele é urgente. Se ele é urgente, ou se ele consegue ser lidado em 2 minutos ou menos, beleza, você vai lá e faz isso. Senão você vai deixar isso separado para uma coisa que você tem que dar atenção em outro momento. E aí você tem que separar um outro momento do seu dia para processar aquilo. Então, é um resumo, né? Mas... a gente
às vezes se deixa levar, né, pelas notificações. Eu acho que é sempre bom ter alguma ferramenta, algum método seu para que você consiga realmente ter algum controle do seu tempo e não deixar as notificações controlarem o seu tempo, sabe? Eu uso tudo isso também, que é uma ferramenta muito bacana para gerenciar justamente as tarefas que você tem que fazer. Você divide em projetos, você consegue atribuir tags, você consegue, por exemplo, colocar para repetir todo dia ou toda sexta, enfim, eu gosto muito. Eu tento usar os pomodoros, sabe, para ajudar no foco. Acho legal a gente pensar no Pomodoro como uma ferramenta e não como uma prisão. Então, por exemplo, eles têm o exemplo de 25 minutos de foco, né? Para mim, os 25 minutos de foco não funcionam. Eu tento fazer 40, 45, assim. Então, eu acho bacana a gente ter as nossas próprias ferramentas, independente de onde a gente estiver trabalhando e tal. E aí, eu acho que é meio que assim, meu dia a dia. Ele é tentar se equilibrar, assim, né? No que precisa ser feito versus o que surge, e independente de qual é o foco, assim. A sede da Stone é no Rio de Janeiro, é isso? A Stone tem escritório no Rio, em São Paulo, e fora os escritórios comerciais pelo Brasil todo, mas a minha equipe ela é remota. Então, naturalmente remota já, independente de tempos de corona. Certo. Uma coisa que você falou que quando você estava lá na Unirio, cursando engenharia de produção, você disse, eu gosto de programar. Mas você falou como se isso fosse uma redescoberta. Então, você já tinha tido contato com programação antes? Como é que foi esse primeiro contato? Você gostou imediatamente? Programar não, vamos dizer que desenvolver, né? Porque se eu estava mexendo com HTML e CSS lá na adolescência, né, não estava necessariamente programando. Não são linguagens de programação, né? Mas vamos dizer desenvolver, então. Já tinha desenvolvido algo, né? Então tive meio que um outro contato com desenvolver alguma coisa. E hoje em dia, quais são as linguagens que você gosta de programar? Primeira linguagem de programação que eu foquei muito em estudar foi Go. E é a minha linguagem principal, é a minha linguagem que eu estudo, é a linguagem que a gente usa no trabalho. Então, Go, essa linguagem da Google, é a minha principal linguagem. Então, eu queria perguntar, Érica, se você precisa muito usar a língua inglesa no seu dia a dia. Usar ativamente, talvez não. Mas acho que seria muito ingênuo ou até hipócrita da minha parte dizer que não precisa saber inglês na área, sabe? Precisar não precisa, tá? Precisar não precisa. Mas a gente tem conteúdos em inglês, né? Às vezes conteúdo que não existe em português, a gente tem conteúdo em inglês. Então a gente tem livros, cursos, até vídeos, né, no YouTube, passo a passo, manual das coisas. Se você for, por exemplo, hoje vou lá estudar Go, né? Se eu vou ler aqui a especificação da linguagem. A documentação, ela está toda em inglês. Existem alguns esforços de traduzir alguns materiais, mas você não consegue cobrir tudo, né? E então, assim, dá para viver sem inglês, com certeza. Agora, sem dúvida, é uma coisa que te ajuda muito. Te dá até uma certa vantagem, né? E entendo o privilégio de ter acesso a estudar inglês, mas falando na prática, isso se reverte, sim, numa facilidade, no mínimo numa facilidade que você vai ter, ou um acesso maior que você vai ter. Você gostava de matemática no ensino médio? Eu gostava de matemática no ensino médio. Eu gostava na verdade, todas as disciplinas, eu acho. Eu não gostava muito de biologia, para ser sincera. Eu tive professores péssimos de biologia e eu nunca tive muita dificuldade com matemática, na verdade. Mas também nem com nenhuma outra disciplina, assim, eu sempre gostei muito de estudar, para ser bem sincera, assim, então eu gostava de matemática. Como a gente tem entrevistado várias mulheres ao longo do podcast, né? Então as respostas sempre são diferentes, né? Algumas gostavam, outras não gostavam, mas é interessante saber qual
qual é a posição. A ideia é meio que mostrar para a menina que está no ensino médio que, se ela não gostar, também tem algumas profissionais competentes na área que não gostavam de matemática no ensino médio e ainda assim tem uma carreira relevante na área de computação. Sim, a gente não precisa tentar de novo fazer um padrão, afinal, se a gente está tentando quebrar um padrão, né? Érica, então, assim, nessa sua trajetória, assim, na escola e no trabalho, você teve alguma dificuldade ou algum preconceito por ser mulher ou não? Certamente que sim. Eu vou te dizer assim, a minha experiência, se eu for dizer assim no geral, tá? Olhando ela, pegando um resumo de várias experiências que eu já tive, acho que a principal coisa que eu sinto e que eu vejo acontecer é não ser ouvida. E eu fiz um teste essa semana, assim, com isso, e essa semana não, né? Porque hoje é segunda, acabou de começar essa semana, mas foi sexta-feira passada, e eu pedi para um homem falar a mesma coisa que eu tinha falado. E o incrível é que ele foi ouvido. E aí mudaram uma coisa que eu estava pedindo para mudar, enfim, é um evento que ia acontecer de uma forma que eu estava apontando que ia ser um pouco pesada, que estava um pouco perto demais, que a gente poderia fazer isso de outra forma e tal. E aí, quando eu falei, eu fui sumariamente ignorada. E aí, quando esse homem falou, ele foi ouvido, né? E aí eu acho que essa é a experiência geral, assim. Eu não queria apontar experiências específicas e eu já ouvi sobre isso também. Muitas vezes as mulheres, quando elas não podem desfrutar do anonimato, elas ficam numa situação muito complicada, né? De denunciar alguma coisa, de falar sobre. Então, eu também vou me aproveitar desse problema, eu vou falar assim uma coisa mais geral, em vez de falar de situações específicas. Certo. Você está aqui porque o grupo que você organiza aqui em Curitiba já foi mencionado várias vezes aqui, né? É o Women Tech Makers Curitiba. Em primeiro lugar, explica um pouco esse Women Tech Makers global e qual é o seu papel aqui em Curitiba como organizadora da unidade Curitiba. Claro, vou aproveitar e falar um pouco da nossa história também, se vocês me permitirem. Então, o grupo como um todo, se você for ver, o Women Tech Makers é uma iniciativa da Google. O foco é em realmente empoderamento feminino, você organizar eventos, encontros, cursos, N tipos de iniciativas que vão levar a, de alguma forma, empoderar mulheres de uma comunidade local. E isso se reflete de formas diferentes, né, nos diferentes chapters, porque tem vários no mundo todo. Daí, aqui em Curitiba, já existia anteriormente chapter, só que eu não posso falar muito sobre essa parte, porque eu realmente não estive lá, não participei. E a gente retomou as atividades em 2019, no meio do ano passado. Então, o Women Tech Makers é um grupo que ele pode existir em cidades onde exista um chapter do GDG, que é também um grupo da Google, que tem esse nome que vem de Google Developers Group. E como, então, tem GDG em Curitiba, a gente consegue ter um chapter específico do Women Tech Makers, né? Então, tem uma série tem um manual, né, que a gente precisa seguir, tem uma série, então, de regras envolvidas, e aí, operando dentro desse manual, dentro dessas regras, a gente consegue pegar isso e colocar a cara que aquela comunidade naquele lugar precisa. Por que eu tô falando isso, né? Porque quando a gente começou, quando a gente retomou as atividades do Women Tech Makers aqui, uma coisa que a gente definiu foi os eventos, eles precisam ser exclusivos para mulheres. E a gente estende isso para demais minorias de gênero. Assim, e ponto. Por quê? Porque você frequenta os ambientes mistos da cidade, você vai perceber a quantidade de mulheres, enfim, de pessoas não homens que frequenta, ela é muito baixa. E aí, deixa eu
aproveitar e fazer o gancho de como isso aconteceu, né? Como isso começou. Por quê? Porque eu comecei a estudar Go, né? E eu dei uma olhada e pensei, poxa, com quem que eu vou discutir isso, né? Como que outras pessoas estão usando isso? E aí tem um grupo misto local que tem pouquíssima atividade, assim, e mais do que isso, não era um ambiente acolhedor. E aí eu pensei, bem, não posso usar esse espaço, né? E aí eu comecei a pesquisar, descobri que existia o Women Who Go, que é um grupo focado em minorias de gênero interessadas em Go. Então, comecei a procurar, comecei a pesquisar, existem chapters no mundo todo também. Você pode começar a organizar um na sua cidade, tem, né, só algumas restrições que você tem que dar uma lida, mas você tem autonomia para operar e tal. Eu fui dar uma olhada, pensei, poxa, que bacana, será que tem em Curitiba? E aí não tinha. Pensei, vou fazer, né? E aí eu comecei a anunciar isso. E é muito legal isso quando você tá sozinha, né, na sua bolha ali, na sua ilha. Porque eu estudei muito, mas isso foi muito sozinho, né? Até você, por exemplo, chegar na pós-graduação agora, que realmente tem outras pessoas e tal, mas era muito uma questão de estudar sozinha, fazer projeto sozinha. É você e o seu monitor ali, e isso falta, né? Falta um contato humano, assim. E aí eu comecei a anunciar o Women Who Go e começaram a aparecer pessoas interessadas. E eu achei isso muito legal. Então, antes de começar, eu frequentava outros eventos mistos, né? E no que eu percebi, assim, que realmente não existiam essas pessoas como eu. Cadê as outras pessoas como eu? E eu achei que ia ter, tipo, 2 pessoas interessadas, sabe? Até que um dia eu resolvi falar sobre o Women Who Go no GDG. Então, no GDG de maio do ano passado, eu falei, olha, então, estamos com o Women Who Go agora em Curitiba. Se você conhece alguém interessado em Go e tal, chama para lá, né? Dá uma olhada e tal. Beleza. No final desse evento, a Amanda Carneiro, que é embaixadora do Women Tech Makers aqui também, veio falar comigo. Ela falou, olha, tem um negócio chamado Women Tech Makers e eu tô querendo tocar há muito tempo, mas eu não sei quem poderia me ajudar e tal, e será que você topa fazer isso? Nossa, que maneiro, né? Porque eu tô tocando esse negócio de Go, mas eu gostaria muito de ter um ambiente para mulheres em geral na tecnologia, né? Que não ficasse só vendo aquele mundo da linguagem, né? Mas sim que a gente compartilhasse conhecimento, compartilhasse contatos mesmo, né? E eu achei genial, assim, a ideia. Eu falei, nossa, que bacana. A gente começou a conversar, a gente começou a divulgar, e aí a gente teve a felicidade na época, a Pipefy ofereceu para a gente o espaço para fazer o primeiro encontro. E aí já era, né, um problema menos para a gente lidar. A gente pensou, bem, já que a gente está iniciando as 2 iniciativas, vamos fazer um encontro para começar as 2, né? A gente convoca todo mundo interessado em qualquer uma das iniciativas e a gente faz um evento junto para mostrar mesmo, né? Nisso, também divulgando as coisas, apareceu a outra Amanda Barbosa, e ela falou assim, olha, tamo junto aí, tô disponível, conte comigo para o que precisar, assim. E aí, nisso, a gente começou a dialogar, teve esse primeiro evento, que foi incrível, porque a gente pensou, né, vão aparecer em torno de 4, 5 pessoas, né, e a gente teve um evento, assim, que foi o kickoff dos grupos com, se eu não me engano, 80 pessoas, assim, foi incrível. Muita gente ou que se conheceu, ou que levou uma amiga que está querendo fazer transição para a área. Foi um momento muito especial, assim, eu fico muito feliz de lembrar dele, assim. E nesse dia apareceu a Cade, e ela falou, olha, eu tô disponível, eu tô disposta, eu adorei a ideia, eu tô aqui para o que precisar também, vamos junto e tal. Então, nisso,
a gente acabou se conhecendo e eu acho bem bacana ressaltar isso, né? Que nós que estamos organizando o grupo no momento não nos conhecíamos antes, nós não éramos amigas, né, que começaram a fazer o grupo. Nós nos reunimos em torno de um objetivo comum e isso que fortaleceu a nossa união e isso que faz com que hoje a gente possa dizer, né, que somos amigas, mas principalmente porque nós compartilhamos o objetivo e nós conseguimos nos organizar, mesmo, né, sem se conhecer anteriormente, mas extrair o melhor da outra em prol disso, assim, então eu acho isso incrível, assim, e eu fico muito feliz de sempre pensar nesses grupos e falar deles, porque a gente tem trocas, assim, e a gente recebe feedback, sabe, que valem muito a pena, assim, sabe, mostram pra gente que, pô, isso que vocês estão fazendo é maneiro, vamos continuar fazendo, né, a gente, por exemplo, já teve gente que falou que ia abandonar o curso da faculdade, mas não vai mais. Gente que disse que ia se formar só para se formar, mas depois não ia mais trabalhar com tecnologia, mas agora viu que é possível. Gente que está pensando em mudar de área, mas depois viu que é possível. Gente que não achava que ia conseguir aprender uma linguagem de programação, mas conseguiu. Gente que retomou grupos que tocava, porque relembrou, né, da importância disso, desses momentos, dessas trocas, desses espaços seguros, né? E então, acho que é bem importante também lembrar disso quando a gente fala que os eventos são exclusivos. Muita gente pergunta ou se incomoda com isso, e a gente faz muita questão de que seja assim, porque por que eu vou convidar para o meu encontro, o meu opressor, sabe? Se essas diversas pessoas são a única na empresa, a única na turma, a única na equipe, né? E realmente estão isoladas ali, mas quando elas se veem unidas, elas não estão mais a única, né? Elas são um coletivo, né? E elas são um grupo. Elas não são mais uma pessoa isolada ao redor de várias pessoas que não são similares a ela, né? Então, por que eu vou fazer isso, né? Convidar meu opressor para esse momento? Então, assim, a gente está sempre aberta a discutir, trazer pessoas para falar. A gente criou um quadro chamado Minha Primeira Talk para incentivar quem tem medo de falar em público, quem de repente quer mandar uma talk para uma conferência, mas ainda não falou ela, não apresentou ela. A gente também sempre convida a vir apresentar uma primeira versão num encontro nosso. A gente ainda está buscando, né, como que a gente vai fazer esses encontros remotamente, mas já está acontecendo o encontro do Clube de Python que a gente estava tocando. É como se fosse um capítulo dentro do chapter do Women Tech Makers, assim. Várias pessoas interessadas em Python se reuniram. Então, quem está organizando isso é a Cade e a Carol Rodrigues, e elas estão tocando esse clube de Python que já teve 2 encontros virtuais. Então, assim, desde que começou a questão do isolamento social, a gente já teve 2. Então, elas são super produtivas, tem muita gente interessada, muita gente chegando, muita gente querendo aprender, querendo compartilhar, querendo discutir. Então, assim, a gente só tem a ganhar quando a gente faz isso, sabe? O que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação? Tá. Eu diria que é preciso ter consciência de que é uma área misógina. É preciso a gente não ter medo de sermos nós mesmas, sabe? Ao passo que a gente precisa ter consciência de que realmente não é uma área amigável. Acho que o conselho é buscar a união sempre, buscar a comunidade local, buscar quem pode ser sua aliada, buscar conhecimento. Quando a gente teve nosso último encontro presencial, que foi incrível, foi assim, renovador de energias, assim, que sorte que a gente conseguiu fazer ele. A gente fez no dia 7 de março, a gente quis fazer muito perto do Dia Internacional da Mulher, então
que sorte que a gente deu, que a gente conseguiu fazer logo antes de tudo começar a ser cancelado. E a Iris Burger, que tá assim há muitos anos na tecnologia, a gente convidou ela para falar e ela falou o seguinte: estudem, estudem e estudem. E aí ela também falou, e eu também quero repassar isso, ela falou o seguinte: isso não vai te garantir nada, porque a gente não tem nada garantido, porque a gente, enfim, pode, né, sofrer em coisas e não ser valorizada, independente do que a gente sabe, mas o que você sabe ninguém tira de você. E aquilo pode ser diferencial para você em algum momento, ou vai ser diferencial para você em algum momento, nem que seja para você ter a confiança de que você realmente sabe aquilo, que você realmente pertence na área, sabe? Não precisa outra pessoa te dizer isso. Então, esses são os conselhos. Se unam, busquem aliadas e estudem. Acho que é tipo isso, assim. Não sei se estou no lugar de dar conselho, mas eu vejo pessoas que eu considero muito sábias falando isso, assim, e aí eu acho que é isso que eu queria passar adiante. Érica, existe algum livro, filme, série, ou podcast que você queira indicar pra gente, e para os nossos ouvintes? Tem sim, umas coisas que eu queria indicar. Separei até alguns livros para passar o nome aqui. Tem um que eu acho extremamente importante, e ele beira a autoajuda, mas é um livro que tem muito potencial de até mudar a sua vida, assim, sabe? Que chama A Coragem de Ser Imperfeito, é da Brené Brown, e ela toca muito numa questão que é muito sensível a nós, mulheres, que somos educadas para sermos perfeitas, né? Para nunca errar e para se cobrar de nunca errar, né? De só se sentir válida se eu tiver 100% perfeita, seja lá o que significa, né? Porque não existe perfeição. Então, é um livro que eu indico muito, assim, e ele é rápido de ler, simples de ler, assim, não é uma coisa pesada, dá para intercalar com outras leituras, sabe? Eu gosto muito dos livros do pessoal do Basecamp, então tem o Rework, o Remote e o Getting Real, que eu recomendo. Basicamente, o Rework, eles falam muito sobre, olha, existe uma outra forma de trabalhar, sabe? Eles meio que plantam a ideia para daí no Remote falar, poxa, por que a gente está fazendo trabalho presencial, né? Se poderia ser remoto. Ou aquela ideia do um e-mail que poderia... Uma reunião que poderia ser um e-mail, ela... Eu não sei se ela originalmente saiu daí, mas ela resume bem, assim, esses dois livros, assim. E o Getting Real é para quem está mais no dia a dia de, por exemplo, uma startup ou uma empresa de tecnologia em geral mesmo, para repensar como que podem ser as coisas, né? Poxa, eu preciso estar surtando sobre prazos, ou de repente poderia rever o que eu prometo para o meu cliente, como é que estão as nossas prioridades e tal. Então eu acho um livro bem bacana para repensar. Tem o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, assim, eu acho essencial para pensar no feminismo, né? E nessa onda também tem o Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que acho que ajuda muito, assim, principalmente para quem está numa área que é tida como masculina, né? E onde nós realmente somos, por vezes, não só minoria, mas não somos desejadas, né? A nossa presença não é desejada. Então, eu acho muito bacana ter contato com essas leituras que também nos lembra que nós não estamos sozinhas e que os problemas que nós podemos estar tendo no dia a dia não necessariamente são pessoais, né? Não é com a Érica, é com essa figura que é o outro, né? Que é uma mulher e tal. E aí, de podcast, eu vou ser bem sincera, gente, eu ouço pouco podcast, porque eu vejo muito podcast, e aí, ó, fica a crítica, que eu vejo muito podcast que é assim, 1h30, 2 horas de uma conversa improdutiva de 4 pessoas falando todas ao mesmo tempo, e eu fico tipo, gente, quando que a gente vai ter tempo para parar para ouvir esse episódio, assim? Então eu gosto muito do Tecnocracia, eu acho essencial ouvir, é um podcast que tem episódios curtos, não tão curtos, mas eles têm em torno de 30 minutos, bastante sintetizados, muito direto ao ponto. Quem faz é o Guilherme Felitti, e aí eu acho que para quem está na tecnologia é muito bacana de ouvir, porque traz uma leitura
ele mesmo fala assim, né? Sem a espuma de otimismo que a gente costuma ver das pessoas falando da tecnologia, né? E ele tem um episódio específico sobre a misoginia na tecnologia, que é um episódio incrível, recomendo para todo mundo. Então, acho muito bacana, recomendo esse podcast. Não de olhos fechados, porque eu acho que a gente tem que ser crítico com tudo, mas recomendo muito fortemente e acho que são essas minhas recomendações. Obrigado. Recomendo Emílias. Obrigado. Existe alguma coisa que você gostaria de falar que não foi abordado? Olha, gente, não sei, vou pensar. Gostaria de falar que eu tô aqui hoje, mas eu tô representando várias pessoas, não que seja fácil representar, né? Eu acho que não tem como dizer, a Erika representa o Women Tech Makers, eu sou uma pessoa só, eu não represento um grupo de pessoas, eu não represento várias pessoas diversas, mas no sentido de que eu tô aqui, mas não ouçam só a minha voz, ouçam também a voz de várias outras pessoas que se apresentam, né, com o Women Tech Makers e que organizam o Women Tech Makers e que divulgam o Women Tech Makers, que frequentam e fazem o Women Tech Makers. Então, eu sempre tento lembrar isso de tirar do foco da pessoa e colocar no foco do coletivo, né? Afinal, a comunidade não é você, né? Então, eu gosto muito de lembrar isso, assim, a gente tá aqui, mas a gente tá junto e poderia ser, né, a Cade ou a Amanda Barbosa ou a Amanda Carneiro também falando sobre, a gente se reveza nesses momentos, então acho que era isso. E, Erika, onde que as pessoas podem saber mais sobre você? Você tem algum site, as suas redes sociais, aonde que o pessoal pode te encontrar? Tá, eu tô no meu país Twitter, meu Twitter, assim, só conteúdo de qualidade, muito equilibrado, ele é 1/3 gato, 1/3 comida, 1/3 memes, então, assim, pode gatinho. Então, mas realmente eu tô no Twitter, é Ericones _, eu tô no GitHub, Erika Carvalho, eu tô no LinkedIn, Erika Carvalho, eu tô... Onde mais? Acho que essas são as principais. E aí, o Women Tech Makers também está em todas as redes sociais, menos o TikTok. Mas tem WTM Curitiba, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente também está no LinkedIn. Então, só procurar lá o Women Tech Makers Curitiba. O Women Who Go, a mesma coisa. Estamos como Women Who Go CWB, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente também está no LinkedIn, Women Who Go. Afinal, o LinkedIn é o novo Facebook. E basicamente, acho que é isso. Você quer agradecer, mandar algum abraço para alguém? Poxa, eu quero agradecer a essas pessoas incríveis que toparam e topam todo dia continuar unidas para fazer isso acontecer. Então, poxa, Amanda Barbosa, Amanda Carneiro, Cade, muito obrigada. Luana e Ká, que ajudam no Women Who Go, muito obrigada. Carol, que está tocando o clube de Python com a Cade, muito obrigada. Muito obrigada às pessoas que me deram apoio depois que eu troquei de carreira. É muito difícil passar por isso e acho que sozinho a gente dificilmente vai longe, né? Então, poxa, muito obrigada e muito obrigada minha melhor amiga, Nina, muito obrigada, mozão, muito obrigada pelo apoio que vocês me deram, muito obrigada a todas as pessoas que participam e fazem o Women Tech Makers ser esse espaço incrível, essa comunidade que a gente tem tanto carinho de organizar e tal. E é isso, obrigada a vocês também. Obrigada por fazerem esse podcast. Muito bacana a ideia dele, a proposta. Eu já dei uma ouvida nos episódios, mas depois eu vou tentar ouvir todos. E acho que a gente precisa de modelos, né? E aí acho que a proposta que vocês têm vem muito junto disso, né? De mãos dadas com isso. A gente precisa de modelos diferentes dos que já existem, né? Eu vi uma coisa engraçada ontem. Tem mais João
CEO de empresa do que mulher, alguma coisa assim. E aí eu pensei, nossa, a gente tem muita coisa ainda para fazer, eu acho que vocês são parte desse esforço, assim, então muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. É isso, Eric. Então, muito obrigado e tchau para você. Tchau, tchau!